Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico nos Estados Unidos, toda semana, terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Dá uma olhadinha aí se vocês continuam aqui inscritos no canal, porque de vez em quando o YouTube tem desinscrito as pessoas. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, está aqui embaixo. Mas vamos ao caso de hoje. Essa história é outra de arrepiar. É o caso da família Matusiewicz. Eles moravam em Delaware. Thomas Matusiewicz e sua esposa Lenore tiveram 2 filhos, David e Amy. Thomas, ele era um ex-policial. Aparentemente, ele foi forçado a se demitir depois de apenas 4 anos na força policial devido a algum tipo de violação da política de trabalho. Ele acabou trabalhando no correio, trabalhou como motorista de ônibus. Já Lenore, ela trabalhou com deficientes físicos. Aqui entra na história David Matusiewicz. Ele era um médico optometrista. Ele, na época dos fatos, tinha 31 anos. Em 1998, ele, naquele ano, começou a namorar Christine Belford. Tanto o David quanto o Christine tinham sido casados anteriormente. Acabaram se conhecendo no consultório de optometria do David. A Christine, na época que o conheceu, tinha 24 anos. Ela era a supervisora, vamos dizer assim, que tomava conta ali da clínica. Ela tinha uma filha do seu primeiro casamento. Em 2001, o David e a Christina casaram-se juntos. Eles compraram uma casa em Middletown, no estado de New Jersey. O David e a Christina parecia um casal aparentemente no começo feliz, tiveram 3 meninas. Quando o casal teve a segunda filha, os pais do David mudaram-se para a casa do casal, mas seria para uma temporada curta, mas foram ficando e ficando. A razão pela qual eles se mudaram foi porque eles venderam a casa e eles queriam comprar uma casa nova. 10 meses depois, eles compraram uma casa não muito longe. E eles estavam o tempo todo na casa da Christine, e ela não gostava disso, e parecia que o David sempre os queria por perto. Ele não deixava qualquer outra pessoa cuidar dos filhos, além dos pais dele, nem os pais dela eram permitidos. Os pais dele pareciam ser pessoas agressivas, segundo a filha do primeiro casamento da Christine. O Thomas tinha várias armas e nunca deixava as armas em local seguro. Mas o casal começou a desentender-se. Então a Christine e o David acabaram divorciando-se em 2006. E aí começou uma batalha terrível pela custódia das filhas após o divórcio. Eles tiveram que passar por avaliações psicológicas que foram determinadas pelo juiz, que concluiu que a Christine estava bem psicologicamente e que ela queria que a família ficasse unida e que ela não era um perigo para as crianças. Ela era uma ótima mãe, isso na avaliação psicológica. Já o David, por outro lado, ele estava sofrendo de estresse, ansiedade e depressão. E a avaliação dizia que ele corria o risco de perder o contato com a realidade. Então, o juiz acabou dando a guarda compartilhada. As meninas ficavam com o David durante a semana e estariam com Christine no final da semana. Eu não entendo porque era uma guarda compartilhada, como é que eles chegaram a esse acordo, mas foi dessa forma. A Christine poderia visitar também semanalmente, quando quisesse, as crianças. Acontece que os pais do David ficaram furiosos. Eles não queriam que ela tivesse acesso às filhas, às crianças. Olha que absurdo. Então, mas sem apresentar um motivo. Aí o David e a irmã dele e os pais decidiram que iriam separar de vez a Christina das filhas. Isso virou uma missão para aqueles 3 insanos. A Christine sentia-se como se alguém estivesse constantemente observando-a. Ela viu alguns carros do outro lado da rua. A Christine estava com medo do David. A família dele começou a fazer vídeos e colocar no YouTube, caluniando-a, e tudo isso para conseguir ficar com as crianças. Em 2007, o David vendeu a clínica dele de optometria, forjou a assinatura da Christine para obter um crédito do banco. Então ele e a mãe compraram um trailer e eles planejaram viajar para a América Central com as 3 crianças. Mas claro, a Christine não sabia nada disso.
E no dia 26 de agosto de 2007, eles passaram para a Christine e disseram que iam levar as crianças para a Disney World e que voltariam em 2 semanas. A Christina disse que ok, mas a Christine não sabia o que ia acontecer. Ela não recebia notícias das crianças. Ela mandava mensagens para ele e ele não respondia. Ela ficou desesperada, então ela chamou a polícia. E a polícia descobriu que ele havia deixado o país com as suas 3 filhas. Ele fugiu em um trailer com a mãe dele, a Lenore. O pai dele não foi junto. Os Matuswicks tinham uma grande soma em dinheiro. A polícia diz que pelo menos $1 milhão em dinheiro o David levou com ele. A investigação duraria meses e a Christine completamente desesperada, sem saber notícia das filhas. 18 meses se passaram e até que eles foram rastreados por agentes do FBI, que descobriram que eles estavam em uma cidade, em uma aldeia, nas selvas da Nicarágua, isso mesmo. E eis que foram finalmente descobertos lá e viram que eles viviam no trailer, no meio dessa selva, por 18 meses. A polícia americana, junto com os agentes de segurança diplomático do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a polícia local da Nicarágua, os acharam e eles ficaram surpresos e chocados quando foram todos encontrados, inclusive as 3 meninas. As crianças voltaram para a mãe e o David se declarou culpado e por isso ele passaria 3 anos na prisão. A mãe dele, a Lenore, passou 18 meses na prisão. O pai dele, o Thomas, ajudou a planejar tudo, mas ele não foi preso. Todas as vezes que ele foi questionado se ele sabia onde estava a esposa e o filho e as netas, ele sempre dizia que eles tinham ido para a Disneylândia. Quando o David estava para ser sentenciado, ele começou a dizer que ele tirou as crianças da Christine porque ela estava fazendo coisas impróprias com a filha. E por isso ele fugiu. E ficou provado que nada disso era verdade. Aí, gente, ele, a família, fizeram uma campanha feroz que agora iam destruí-la, dizendo que ela não poderia ficar com as filhas. E aí o juiz disse para eles, se isso fosse verdade, por que vocês não alertaram a polícia? Então até o juiz sabia que não era verdade. Acontece que quando, como eu falei, a Lenore saiu da prisão e o Thomas, então eles continuaram com as alegações infundadas e começaram a escrever, gente, em tudo que é lugar que vocês possam imaginar, blog, internet, o que vocês imaginarem, vídeos no YouTube. A avó, em uma página, um site, escreveu, a avó que foi deixada com uma escolha impossível. Se ela não tivesse feito nada, ela poderia chegar em casa e nunca mais encontrar as netas. Ou seja, então ela estava dizendo que a Christine tinha toda uma agenda para eliminar até as próprias filhas. Segundo a avó, ela continuou. O que ela está fazendo com as crianças é para ela conseguir $50 mil para cada criança que ela vender ou que ela machucar e fazer vídeos e vender na internet para essas pessoas que são os pedo. Vocês sabem, não posso falar o nome aqui. Isso a mulher escrevendo. A mente dela era maliciosa. Ela só queria ferir o marido dela porque ela queria o negócio dele. Ou seja, a louca da mulher insinuando que a Christine venderia cada criança por $50 mil. E ela foi além. E ela disse para o FBI que ela vai fazer isso. Porque ela está manipulando todo mundo, até o próprio FBI. Olha a velha dizendo para o FBI que ela está manipulando vocês. Ela vai vender cada criança por $50 mil. Ela vai colocar vídeos aí para esses pedos da vida ver. E ela ainda falou que para proteger as netas, ela teve que deixar para trás o marido e a filha adulta dela. E que ela arriscou tudo, mas simplesmente para manter as netas salvas. E ela finalizou dizendo, poderia ser você, seus netos,
O que você faria? Até que ponto você iria para proteger os seus netos de uma pessoa manipulativa e instável? Escrever essa carta, ela escreveu quando ela esteve na prisão. Então ela teve 18 meses para escrever essa carta. Ela tinha uma raiva tão grande da Christine e que ela arquitetou um plano que quando ela saísse da prisão, ela ia destruir a reputação da Christine para que ela perdesse os filhos. A mulher não aprendeu na prisão. O pior de tudo, gente, é que ela começou a campanha dela dizendo: ele é um pai que está apenas simplesmente tentando proteger suas 3 crianças de uma mãe, porque ele acredita que ela era capaz de entregar as filhas dela para um pedo. Ou talvez tirar a vida das próprias filhas. Gente, aí, e olha o que ela continua escrevendo. Ela diz assim: a ficha criminal de um desses pedo foi encontrado embaixo do colchão da Christine. Gente, isso é mentira. Nunca foi encontrado nada. Ela estava insinuando que a Cristina tinha o nome desse homem embaixo ali do colchão, endereço e tal, e que ela ia vender para ele por $50 mil. A Christine falou: chega, cansei. Ela entrou na justiça contra o David e contra os pais dele. Aí, a mãe do homem mandou uma carta para o advogado dela dizendo: você deveria saber exatamente. A mulher escreveu para o advogado da Christine, olha isso, olha a petulância. Você deveria saber exatamente quem é a sua cliente. Olha isso, a petulância da mulher. Simplesmente os advogados da Leonora saiu do caso. Falou: gente, eu não vou defender esse médico, a mãe e a irmã não. Esse povo é louco, são 3 loucos. Ele saiu do caso. Aí a Leonora se mudou para o Texas e eles entraram com um pedido de falência. E foi uma outra razão pelo qual também o advogado pediu demissão, porque eles nunca foram pagos. E o David ele foi liberado da prisão em 2012. E ele foi morar com os pais no Texas. Então começou uma série de audiências de pensão alimentícia lá em Delaware, onde ela ficou com as filhas. Uma audiência seria no dia 11 de fevereiro de 2013, em Delaware, no Tribunal da Família de Wilmington, por volta das 8h15. A Christine, para ter um suporte moral, chegou com uma amiga dela chamada Betty Mulford, que foi junto com ela para dar um apoio, né? O David estava para chegar com seu pai Thomas. Então a Christine e a Betty entraram naquela manhã pelo saguão, né, no tribunal, pelas portas giratórias de vidro. E elas não viram o David, porque ele estava do lado de fora, no carro dele, no estacionamento. Mas o pai dele estava esperando por ele no saguão. É o que ela pensava. Mas quando a Christine e a Beth Melford entraram, o Thomas, o avô das crianças, sacou uma arma, disparou na Christine e na amiga dela. E ambas vieram a perder a vida. Então ele saiu do tribunal, trocou tiros com a polícia, ele foi baleado 2 vezes, ele feriu 2 policiais e ele acabou tirando a própria vida dele. Os policiais sobreviveram. A Leonora e o David alegaram que eles não tinham ideia do que o Thomas iria fazer. Eu duvido. O David foi preso por violar a liberdade condicional. As crianças foram levadas para a proteção do Estado. E dias depois, a irmã do David, a tia Amy, entrou com um pedido de custódia das garotas. Graças a Deus, justiça funciona nesse país. O juiz negou. Aí, a Leonore, junto com a filha, começaram a postar mais vídeos bizarros, dizendo: na semana passada, pessoas perderam a vida e pessoas ficaram feridas. Aqui estamos nós, tentando dar sentido a tudo isso. Há alguém em Delaware agora que eu e minha família podemos confiar além dos meus 2 amigos? Ou seja, elas estavam dizendo que elas não confiavam em mais ninguém, porque antes eles moravam em Delaware. Então eles estão dizendo: em quem podemos confiar? Tem alguém aí? Aí ela disse que ela confiou, mas que ela descobriu que até as autoridades, os psicólogos, os psiquiatras, o juiz, todos eles
tinham um plano. E o plano era simplesmente não deixar que o David tivesse qualquer contato com as filhas. Olha, gente, ao ponto que chega essa mulher. O marido tirou a vida da Christine e da amiga. As crianças ficaram sem a mãe. E ela está ali. Ainda dizendo que o marido dela, ele estava com um tumor no cérebro. Então, ela culpou o tumor dele, que ele tirou a vida dela e da amiga por causa do tumor. Que coisa absurda. Ela disse que... Que coisa absurda que ela falou. Ela disse, a Christine com certeza... não acho que a Cristina foi para o inferno, porque ela também foi uma vítima. Mas ela falhou, porque ela não teve força suficiente para passar por essas coisas horríveis que ela colocou as filhas dela. Depois de tudo isso, ela ainda acha que a culpada era a Christine. Acontece que a irmã do David também fez um vídeo dizendo: quando eu estava dentro da corte, eu ouvi que falaram que seria bom para os olhos do público. Isso é mentira, sabe? Mas olha o que ela falando nos vídeos do YouTube. Eu estava dentro da corte, eu ouvi que seria bom para os olhos do público se eles processassem alguma pessoa branca. Porque em Wilmington, em Delaware, existem muitas pessoas negras na região. E a maioria das vezes, somente os negros são punidos. Mas que então a polícia, junto com o juiz, criaram um complô e disseram que eles iriam punir pessoas brancas. E quem seria punido? Seria a família dela. A família dela foi escolhida pela justiça para ser punida porque eles eram brancos, para dar uma mensagem para o Estado. Olha, gente, não é só pessoas de cor negra que praticam crime, não. Brancos também. Gente, a mulher postando isso no YouTube. Continuou, né, dizendo que a Christine, ela abduziu outras crianças, levou estas crianças para outro país. Eu não acredito. Dentro de uma família, desse jeito, como é que não tem uma pessoa que se salva? É todo mundo louco. É o marido, o David, é o pai, a mãe, a irmã. Todo mundo ali com umas ideias absurdas, uma loucura. Eu digo insano no sentido, não que porque são loucos e não merecem ser punidos. Obviamente que merecem. E acontece, vocês não vão acreditar, que a polícia encontrou na casa da família algumas cartas escritas pelo Thomas, que era o avô das crianças, basicamente dizendo o que ele iria fazer naquele dia, levando a crer a polícia que todo mundo sabia na casa o que ele ia fazer. E eles foram implicados do que ocorreu com a Christine e com a amiga dela. E eles encontraram, vocês não vão acreditar, uma lista de alvos que as autoridades disseram que iriam ser eliminadas. Ali dentro tinham pessoas da polícia. Eles disseram que a polícia estava fazendo uma conspiração, uma perseguição cibernética contra eles por causa da perda da vida e que simplesmente eles foram os escolhidos. Eles não tinham absolutamente nada com isso, mas eles foram implicados no que ocorreu com a Christine. E uma das filhas da Christine, que em 2015 tinha 13 anos, ela depois na corte por 40 minutos com as portas fechadas, ninguém teve acesso a não ser ao juiz, e ela afirmou que a mãe dela nunca, jamais fez qualquer coisa imprópria com ela. Já a filha mais velha da Christine, que era do primeiro casamento, a Catherine, disse ao juiz: os Maltusieks nunca vão parar até obterem a custódia das minhas irmãs. Por favor, faça com que eles sejam condenados, que eles nunca consigam ter acesso às crianças e que nós consigamos obter a justiça. O David, a irmã dele, o irmão, a mãe foram sentenciados à prisão perpétua.
sem chance de liberdade condicional. Em 2016, a Lenore faleceu na prisão. Agora, pasmem, havia uma mulher que começou um relacionamento com o David. E ela era amiga da Christine. Então, quando a Christine privatizou as contas do Facebook dela, era essa amiga que ficava passando as informações para a família, porque a família não tinha acesso ao Facebook. E a família queria saber. Então, essa amiga traidora começou a passar todas as informações para o David. E ali, eles começaram um relacionamento. A amiga dela com o tal do David. E ela passou a espionar a Christine e as crianças. 24 horas, se fingindo de amiga. Mas ali ela tirava fotos, filmagem, o que ela pudesse encontrar e ela passava. A família da Christine, não sei porquê, nunca pediu a custódia das crianças. Talvez não tivessem dinheiro suficientes para criar as 3 meninas. Essas meninas foram colocadas para o Estado, porque aqui nós não temos orfanato, né? Você coloca as crianças em foster homes. Essas crianças podem ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos na casa de uma foster family, uma família que vai receber essa criança, e talvez no futuro pode ser adotada ou pela foster family ou por uma outra pessoa. Mas não tem, como era um caso que correu em sigilo, porque elas eram menores, nunca foi divulgado se essas crianças chegaram a serem adotadas juntas ou em separado. Apenas a filha mais velha da Christine, claro, na época ela era uma jovem de 20 e poucos anos, ela não tinha como criar 3 crianças, né? E ela só disse assim que um dia, quando as irmãs estiverem mais velhas, ela vai tentar fazer contato com elas para que elas possam ter algum relacionamento. Eu não entendo por que precisava esperar. Uma menina de 13 anos, uma adolescente, né? Ela poderia tentar ser amiga da menina. Então, como eu falei, a família talvez não tivesse o dinheiro para poder cuidar das crianças, então o Estado colocou pessoas para que cuidassem. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que o pai do David, o avô, você acredita que quando ele foi para a corte naquele dia, ele foi para tirar a vida dela, era tudo combinado, ou vocês acreditam que foi por acaso? Eu particularmente acho que foi tudo combinado. Pelo seguinte, por que ele deixaria o pai dele, um homem de quase 80 anos, entrar sozinho e ele ainda estava no carro? Ele teria entrado junto com o pai, não é verdade? Eu acho que, vamos supor que ele tinha esse tumor na cabeça que é de verdade, vamos supor que ele não tinha muito tempo de vida. Ele deve ter feito um pacto com a família. Olha, quer saber de uma coisa? O único jeito da gente pegar essas crianças é eliminar essa mulher. Eu não vou ter muito tempo de vida mesmo, então eu vou lá e eu vou acabar com a vida dela. Eu acredito que foi isso o intuito dele. Ele entrou naquele dia, a Christine jamais imaginou que isso ia ocorrer, e ele estava ali dentro da corte, né, no tribunal, esperando. Quando ele a viu, ele tirou a vida dela. E claro que no final teve aquela perseguição e ele acabou tirando a própria vida dele. Eu não acredito em hipótese alguma como a família jura até hoje que não, eles não sabiam. Mas a justiça aqui foi maravilhosa e eles conseguiram juntar os pontos e chegaram à conclusão que sim, estas pessoas fizeram esse complô. Havia sim uma conspiração para exterminar com a Christine. E aí ficaram as crianças sem um pai, sem uma mãe. Graças a Deus sem os avós, porque não vai fazer diferença nenhuma esses avós paternos, porque é um bando de maluco, né? Vocês acham que o pai foi lá, o avô da criança foi lá e tirou a vida por conta própria, ou ele combinou tudo com a família? Gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham do caso de hoje e nos vemos em breve. Até mais.